Mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensina e engana os meus servos, para que se prostituam e comam do sacrifício da idolatria. Apocalipse 2:20. Tolerar. Tolerar significa aceitar com indulgência, ou seja, ser indulgente, admitir, deixar passar algo, permitir ou consentir tacitamente ou suportar. Um dos grandes perigos para aqueles que vivem um cristianismo autêntico e bíblico é se conformar e tolerar erros e pecados de membros e ministros. Creio também que tolerância a erros doutrinários e ministeriais são tão nocivos à Igreja do Senhor que igualmente merecem repreensão em uma severa atitude por parte da liderança. E quando esses erros doutrinários envolvem a prostituição, adultério, fornicação e a morte espiritual, entendemos que a tolerância a esses erros tem que ser zero por um líder e cristão genuíno. O livro de Apocalipse, na carta ao anjo da igreja de Tiatira, nos adverte o quanto é passível de punição do juízo de Deus. O pastor, a igreja e o crente que compactua com erro espiritual com o pecador, principalmente quando envolve imoralidade e uma acentuada carnalidade. Foi o que aconteceu com a igreja localizada em Tiatira. Era uma igreja que tolerava a doutrina de Jezabel. Nessa cidade, cada classe trabalhadora era consagrada ao seu próprio Deus, sendo que isso envolvia festivas idólatras e orgias sexuais. Essa igreja tolerava a imoralidade sexual. Essa igreja tinha uma mulher que se autodeclarava profetisa, que ensinava, mas também seduzia os servos do Senhor a praticarem prostituição e idolatria, comendo coisas sacrificadas a ídolos. Muitos entendem que o que havia naquela igreja era um ritual de idolatria que envolvia práticas imorais. Independente disso, tanto a prática da idolatria quanto da imoralidade sexual são coisas que o Senhor não tolera. Idolatria, adultério e cobiçar a mulher do seu próximo estão no decálogo, nos 10 mandamentos. Está lá em Êxodo 20:17. Só para lembrar, Jezabel era a mulher pagã do rei Acabe. Ela influenciou fortemente seu marido a abandonar o Deus de Israel e a apoiar o culto a Baal. Era uma mulher tão manipuladora e controladora, a ponto do rei usar de seu poder e meios injustos para satisfazer seus desejos. Pela grande influência que tinha sobre ele, Acabe acabava bajulando sua mulher e fazendo tudo o que ela pedia. Acabe, por influência de Jezabel, acabou construindo um altar de adoração a Baal e sustentando muitos dos seus profetas daquele falso Deus. Enquanto tolerava os falsos profetas de Baal, Jezabel era uma terrível perseguidora aos verdadeiros profetas de Israel, a ponto de matá-los. Infelizmente, existe também em nosso tempo, em muitos lugares, igrejas que toleram toda sorte de imoralidade de seus membros e até de seus ministros. Pecados como adultério, fornicação, pedofilia e homossexualismo são alguns exemplos dessas permissividades religiosas que cercam o meio cristão. No evangelho do nosso tempo, que ressalta o egocentrismo, o hedonismo, não é de se estranhar que muitos ministérios e igrejas tolerem estas práticas. Prova disso é o surgimento cada vez maior de movimentos cristãos alternativos que se dizem libertos do evangelho tradicional, mas que na verdade são grupos libertinos, heréticos, que distorcem o conceito e a palavra de Deus. Além deles, temos visto o crescimento de chamadas igrejas inclusivas, que sob a bandeira do amor livre e sem discriminação, leva com eles milhares de pessoas carregadas de pecados imorais, que sofrem, além da prisão do pecado, a prisão da religiosidade, hipócritas e mentirosas. Como está escrito, este seria o tempo dos últimos dias, onde surgiriam homens amantes de si mesmos, avarentos, profanos,
e que levam consigo pessoas levadas de várias concupiscências. 2 Timóteo 3, 1-6. Enfim, as Escrituras são bem claras e nos advertem contra os falsos mestres, dos maus obreiros, das falsas doutrinas e aqueles que são inimigos da cruz de Cristo, cujo destino é a perdição. Filipenses 3, 18 e 19. Mas parece que em muitos lugares falta o discernimento dos líderes para identificarem os maus obreiros dos bons. O grande problema de muitos ministérios é achar que todos que estão numa congregação ou igreja são ovelhas. Existem muitos bodes disfarçados de ovelhas, cujo coração não estão em Deus, mas em si mesmo, cujo Deus é o vento, pois só se preocupam com suas coisas terrenas. Finalizando, é necessário dizer que não ficará impune pelo Senhor todo aquele que for conivente e tolerante a tais práticas. E tudo isso acaba sendo um motivo de escândalo e descrédito da Igreja de Cristo perante o mundo. A palavra de Deus mesmo nos adverte como agir em casos desse tipo. Foi Jesus mesmo que nos advertiu claramente quanto a escândalos e atitudes da Igreja do Senhor em tais casos. E disse aos discípulos: é impossível que não venham escândalos, mas ai daquele com quem vierem. Melhor lhe fora que lhe pusessem ao pescoço uma mó de atafona e fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar um desses pequenos. Olhai por vós mesmos, e se teu irmão pecar contra ti, repreende-o, e se ele arrepender-te, perdoa-lhe. Lucas 17, 1 e 3. E dei-lhe tempo para que se arrependesse de sua fornicação, e não se arrependeu. Eis que porém numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem de suas obras. Apocalipse 2, 21 e 22. Tanto essa palavra de Jesus sobre escândalo, quanto a que foi dada a João para a igreja de Tiatira, no Apocalipse, fala de duas ações importantes. Primeiro, repreensão por parte dos líderes da igreja. Segundo, arrependimento por quem comete tais abominações. O objetivo de Deus sempre tenderá para a sua misericórdia e para a restauração do pecador. Mas quando a repreensão não acontece, que o arrependimento não chega, só resta uma atitude da parte de Deus: o juízo. Como está escrito: se acatarem a minha repreensão, eu darei a você no espírito de sabedoria e revelarei a vocês os meus pensamentos. Provérbios 1, 23. Mas se desprezarem o conhecimento e recusarem ao temor do Senhor e não quiserem aceitar o meu conselho e fizerem pouco caso da minha advertência, comerão do fruto da sua conduta e se fartarão de suas próprias maquinações. Provérbios 1, 29.